Era uma noite abafada e silenciosa, daquelas em que o peso da consciência parece se tornar ainda mais insuportável. Helena, agora com 42 anos deitada em sua cama, olhava para o teto como se buscasse nele respostas que nunca vinham. Seus olhos ardiam não apenas pelo cansaço, mas pelo peso de um segredo que ela carregava há mais de 20 anos, um segredo que nem mesmo seu marido conhecia, muito menos sua filha adolescente. Um segredo enterrado, mas nunca esquecido. O coração de Helena acelerava cada vez que, por algum motivo, lembranças do passado voltavam à tona. Lembranças de uma escolha dolorosa, desesperada, mas que, na época, ela acreditava ser a única saída. Anos atrás, quando ainda era jovem, cheia de sonhos e medos, ela havia trazido ao mundo um menino, um filho que nasceu de uma relação conturbada, marcada por insegurança e abandono. Ela não tinha família para apoiar, não tinha estrutura financeira, não tinha sequer coragem de assumir para si mesma a responsabilidade que chegava junto com aquele pequeno ser indefeso. Então, tomada pelo desespero, entregou o bebê. Abandonou, acreditando que alguém melhor cuidaria dele. Mas desde então nunca houve uma noite em que ela não se lembrasse daquele choro, daquele olhar perdido, daquela sensação de vazio no peito. Helena construiu uma nova vida. Casou-se com Henrique, um homem trabalhador correto, que nunca desconfiou de nada. Juntos tiveram uma filha, Isadora, que era a razão de viver de Helena, a única luz em meio às sombras que insistiam em persegui-la. Aos olhos da família, Helena era uma mãe exemplar, uma esposa dedicada, uma mulher forte. Mas por dentro, carregava rachaduras profundas. Ela sorria nos jantares, comemorava aniversários, postava fotos felizes nas redes sociais, mas sempre que se olhava no espelho, via a mesma jovem perdida que, um dia, deixou para trás uma parte de si mesma. Naquela noite, enquanto tentava afastar os fantasmas, o telefone tocou. Era tarde, quase meia-noite, e um número desconhecido piscava na tela. O coração de Helena gelou. Uma sensação estranha tomou conta do seu corpo, como se o destino finalmente tivesse decidido bater à sua porta. Atendeu com a voz trêmula. Do outro lado, uma voz masculina, firme mas carregada de algo que parecia mágoa e raiva ao mesmo tempo. Você não me conhece, mas eu conheço você. Aliás, eu passei a vida inteira tentando entender por que você fez o que fez. E agora eu quero respostas. Helena congelou. Não podia ser. Era impossível. Mas no fundo, em algum lugar obscuro de sua alma, ela sabia exatamente quem era aquela voz. A respiração lhe faltou, a garganta secou, e por um instante ela pensou em desligar, fingir que nunca havia atendido. Mas a voz continuou mais incisiva. Eu sou Rafael, e acho que você sabe muito bem quem eu sou. O nome ecoou em sua mente como um trovão. Rafael. O nome que ela havia escolhido, ainda no hospital, antes de decidir entregá-lo. O nome que repetiu em silêncio tantas vezes, pedindo perdão, desejando que a vida tivesse lhe dado coragem. Eu não sei do que você está falando. Tentou se defender, mas sua voz denunciava o pânico. Do outro lado, um riso amargo. Não brinque comigo. Eu passei anos procurando você. Passei anos juntando pedaços da minha própria história, conversando com pessoas que sabiam um pouco, investigando documentos que me esconderam, e finalmente encontrei. Você é minha mãe, a mulher que me deixou. As palavras atingiram Helena como facas afiadas. O mundo pareceu desmoronar em segundos. O segredo que ela havia jurado proteger para sempre, escondendo até mesmo de si mesma, agora estava escancarado diante dela, e não havia como fugir. Ela tentou respirar fundo, tentou encontrar palavras que justificassem, que amenizassem, mas como explicar o inexplicável? Como dizer para um filho que o abandono foi uma tentativa desesperada de lhe dar uma chance melhor de viver, quando, na verdade, tudo o que ficou marcado foi a sensação de rejeição? Rafael, Ela começou, mas ele a interrompeu. Não diga nada agora. Eu só quero que saiba que eu sei de tudo, e nós vamos nos ver em breve. Eu preciso olhar nos seus olhos e ouvir de você o porquê. Depois de tantos anos, eu exijo isso. E antes que ela pudesse responder, a ligação caiu. Helena ficou paralisada, com o telefone na mão, enquanto uma torrente de lágrimas escorria por seu rosto. O passado havia voltado, não mais como lembrança dolorosa, mas como realidade concreta, viva,
pronta para cobrar o preço. Nos dias seguintes, Helena tentou agir normalmente. Preparava o café da manhã para Henrique e Isadora. Ia ao trabalho. Fingia interesse nas conversas banais, mas por dentro estava despedaçada. Cada vez que olhava para sua filha, sentia culpa redobrada. Como poderia amar tanto uma filha e, ao mesmo tempo, ter sido capaz de abandonar outra? Como explicar isso sem destruir tudo o que construiu? Henrique, perceptivo como sempre, notou sua mudança de humor. Você está diferente, Helena. Alguma coisa aconteceu? Ela negava, dava desculpas, mas no fundo sabia que não conseguiria esconder por muito tempo, até que uma tarde, ao sair do trabalho, ela o viu. Um jovem alto de olhar intenso, parado do outro lado da rua. Ele não se aproximou, não disse nada, apenas a observava, como se a estivesse estudando. Helena reconheceu imediatamente. Era ele, Rafael, o filho que ela deixou para trás. O sangue gelou, as pernas fraquejaram e, por um momento, ela pensou que fosse desmaiar. Mas ele apenas virou as costas e foi embora, deixando-a com o coração em pedaços. Aquela foi apenas a primeira vez. Nos dias seguintes, Helena passou a notar sua presença em diferentes lugares. Na saída do mercado, em frente à escola de Isadora, até mesmo no estacionamento do prédio em que morava. Ele não falava nada. Apenas aparecia, observava e sumia. Era como se estivesse esperando o momento certo para confrontá-la de verdade. O medo e a culpa se misturavam dentro dela, transformando cada dia em um tormento. E então finalmente aconteceu. Um sábado à tarde, quando Henrique saiu para resolver alguns assuntos e Isadora estava no quarto ouvindo música, alguém bateu à porta. Helena abriu e se deparou com Rafael, agora frente a frente, sem mais sombras, sem mais distância. Ele entrou sem pedir permissão, com o olhar carregado de uma dor que palavras não poderiam descrever. Eu preciso entender, mãe. Por que você fez isso comigo? A voz dele tremia, mas não era apenas de raiva. Era um pedido de resposta, uma necessidade de preencher o vazio que o acompanhara desde o nascimento. Helena sentiu as pernas falharem, mas encontrou forças para balbuciar. Eu era jovem demais, Rafael. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha ninguém. Mas as justificativas soavam ocas até para ela mesma. Ele riu com amargura. E você acha que isso justifica me deixar? Acha que qualquer desculpa apaga o fato de que eu cresci sentindo que não valia nada? Que fui rejeitado pela única pessoa que deveria me proteger? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena quis se explicar, quis abraçá-lo, quis desfazer anos de dor com um gesto, mas sabia que não era tão simples. A ferida estava aberta e talvez nunca cicatrizasse. Ainda assim, algo em seus olhos dizia que Rafael não estava ali apenas para acusá-la. Ele buscava algo mais profundo, algo que nem mesmo sabia nomear. E naquele instante, Helena percebeu que seu maior medo estava prestes a se tornar realidade. Aquele segredo não apenas havia voltado, mas estava prestes a explodir sua vida inteira, atingindo não só ela, mas Henrique, Isadora e todos ao seu redor. E o que Helena ainda não sabia era que Rafael carregava muito mais do que mágoa. Ele trazia consigo uma verdade oculta, um segredo que poderia transformar completamente o futuro de todos. Rafael encarava Helena com aquele olhar que misturava ódio e fragilidade, e ela sentia como se estivesse diante de um tribunal invisível. O silêncio da casa, quebrado apenas pelo som distante da música do quarto de Isadora, parecia amplificar cada respiração pesada. Helena tentava encontrar palavras, mas sua boca seca não lhe permitia articular nada convincente. O coração pulsava tão forte que parecia prestes a rasgar seu peito, e pela primeira vez em décadas, ela se viu completamente indefesa. Rafael, por sua vez, mantinha os punhos cerrados como se tentasse conter uma tempestade dentro de si. Eu não vim aqui para ouvir desculpas rasas. Eu vim porque quero saber quem eu sou. Quero entender por que nunca tive direito a uma família. Quero saber se você pensou em mim alguma vez nesses anos todos ou se simplesmente apagou minha existência da sua vida. As palavras atingiram Helena como golpes diretos. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela respirou fundo antes de tentar se aproximar dele. Rafael, eu nunca te esqueci. Todos os dias da minha vida, eu pensei em você. Eu me culpei por cada instante, por cada aniversário que não comemorei, por cada abraço que não dei.
Eu só era muito jovem, estava sozinha, tinha medo do julgamento, medo da miséria. Eu pensei que, longe de mim, você teria mais chance de ser feliz. Rafael fechou os olhos como se aquilo fosse um insulto. Feliz? Você tem ideia do que é crescer sem saber de onde veio? Sem uma referência, sem respostas, sem carinho de verdade? Eu vivi de lar em lar, de pessoas que me aceitavam por um tempo e logo me rejeitavam de novo. Você me deu um nome, mas não me deu um lugar no mundo. E agora você fala de felicidade? Helena sentiu o chão desaparecer. Cada frase dele era uma faca que abria feridas antigas que ela tentava esconder. Ela estendeu a mão, mas Rafael recuou como se aquele toque fosse uma ameaça. Não faça isso. Você não pode aparecer na minha vida agora e querer fingir que se importa. Helena engoliu seco e respondeu em voz baixa. Eu não quero fingir. Eu quero ter uma chance de reparar, mesmo que seja impossível apagar o passado. Eu sei que errei. Sei que nada justifica. Mas se você está aqui, se me procurou, é porque também precisa de alguma coisa. Então me diga o que você quer, Rafael. Ele a fitou em silêncio, como se estivesse travando uma guerra interna. O peso da mágoa era evidente, mas havia algo por trás de sua expressão, algo mais profundo que ele parecia hesitar em revelar. E então, num sussurro carregado de dor, ele disse: Eu não vim só por respostas. Eu vim porque preciso de você. Minha vida está em risco. Helena arregalou os olhos sem entender. Como assim em risco? Rafael respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu descobri há poucos meses que tenho uma doença grave. Preciso de um transplante de medula. Já procurei registros. Já tentei todas as opções, mas a compatibilidade é quase nula. A única chance que tenho é a família biológica. E você é a única que pode me ajudar. Ou talvez sua filha. A revelação caiu como um raio. Helena sentiu o corpo inteiro tremer. As pernas quase não a sustentavam. Sua mente entrou em colapso entre choque, medo e culpa. Rafael, aquele filho que ela abandonara, não apenas havia voltado, mas voltava trazendo uma necessidade desesperadora, algo que poderia envolver também Isadora, sua filha caçula, a filha que nunca soube da existência de um irmão. Helena levou as mãos à boca, incapaz de processar tudo de uma vez. Meu Deus, Rafael! Ele riu com amargura. Não se faça de surpresa. Eu sei que você tem outra filha. Eu sei de tudo. Eu a vi. Linda, feliz, vivendo a vida que eu nunca tive. Agora me diga, você teria coragem de deixá-la de fora disso? Ou vai olhar nos meus olhos e dizer que prefere me ver morrer? A pressão era insuportável. Helena sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Em segundos, todos os seus segredos estavam em risco. Se contasse a verdade a Henrique e Isadora, sua família perfeita poderia se despedaçar. Mas se escondesse, arriscaria a vida de Rafael. Ela estava em um beco sem saída, e Rafael sabia disso. Seus olhos queimavam não apenas de mágoa, mas de urgência, de uma luta pela sobrevivência. Eu não pedi para nascer, mãe, mas agora eu peço para viver. Você me deve isso. As palavras ecoaram como sentença. Helena caiu em prantos, segurando o rosto com as mãos, incapaz de encará-lo. Rafael, apesar de toda a raiva, parecia também quebrado por dentro. Havia nele uma mistura de ressentimento e desejo de pertencimento, como se o ódio fosse apenas uma máscara para encobrir o medo da morte e a necessidade de amor. Ele deu alguns passos para trás, respirou fundo e disse: Eu vou te dar tempo, mas não muito, porque o meu tempo está acabando. Pense bem, mãe. Não é só sobre você, é sobre mim, é sobre ela também. E saiu, deixando Helena em um estado de desespero absoluto. Quando Henrique chegou em casa, encontrou a esposa pálida, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. O que houve? Você está doente? Helena, tentando esconder o pânico, apenas disse que não estava bem, que precisava descansar, mas a mente dela fervilhava. Como poderia contar a verdade? Como poderia olhar para Henrique e dizer: Eu tenho um filho, eu o abandonei e agora ele precisa de nós? O medo da rejeição do marido, da decepção de Isadora, da destruição da vida que ela construiu, era tão grande quanto a urgência da situação. Nos dias que se seguiram, Helena mal dormiu.
Passava as noites sentada na sala, encarando o vazio, pensando em alternativas. A imagem de Rafael doente, pedindo por uma chance de viver, não saía de sua cabeça. Mas a ideia de expor tudo para sua família a apavorava. E foi nesse estado de angústia que numa manhã Isadora a surpreendeu. Mãe, quem era aquele rapaz que eu vi outro dia na frente da escola? Ele parecia estar te observando. Helena gelou. A filha já havia notado a presença de Rafael, e agora as perguntas se aproximavam perigosamente da verdade. Ela tentou disfarçar inventando uma desculpa qualquer, mas Isadora, inteligente como era, não se convenceu. Você está estranha, mãe. Eu te conheço. Tem alguma coisa acontecendo e você não quer me contar. Helena sorriu forçadamente, abraçou a filha e disse que estava apenas cansada, mas por dentro sentiu o peso insuportável da mentira. Cada vez mais o segredo se tornava uma bomba prestes a explodir. Rafael, por sua vez, não esperava pacientemente. Ele começou a mandar mensagens, pressionando Helena, lembrando-a do tempo limitado, reforçando a urgência do transplante. Eu não posso esperar meses, mãe. Meu corpo está falhando. Se você realmente sente algum remorso, prove isso agora. Não com palavras, mas com ação. E assim, Helena se viu diante da decisão mais difícil de sua vida. Revelar o segredo e correr o risco de destruir sua família, ou esconder tudo e deixar o filho morrer sem tentar salvá-lo. A cada dia, a pressão aumentava, e o relógio parecia girar mais rápido, lembrando-a de que não havia escapatória. Naquela noite, deitada ao lado de Henrique, enquanto ele dormia tranquilo, Helena chorou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu que talvez não pudesse mais carregar sozinha aquele peso, mas o medo de perder tudo ainda era maior do que a coragem de confessar. E enquanto lutava com seus próprios demônios, Rafael preparava o próximo passo, disposto a forçá-la a enfrentar a verdade, mesmo que fosse da forma mais dolorosa. O que Helena não imaginava era que ele já havia decidido se aproximar de Isadora sem que ela soubesse, e quando esse encontro acontecesse, nada mais poderia ser escondido. Os dias seguintes foram um tormento para Helena, que tentava se manter firme diante da família, mas cada vez mais se via à beira do colapso. Rafael não dava trégua. Suas mensagens eram como facas enfiadas lentamente em sua consciência, lembrando-a do passado que não podia mais esconder e do futuro que se desenhava ameaçador. Helena tentava ganhar tempo, inventava desculpas, mas no fundo sabia que não poderia evitar o inevitável. Ela só não imaginava que Rafael, impaciente e movido pelo desespero, já havia dado um passo além. Numa tarde aparentemente comum, Isadora saía da escola quando foi abordada por um jovem, alto, de olhar intenso, mas com uma gentileza contida que imediatamente chamou sua atenção. Ele se aproximou com cuidado sem parecer invasivo. Oi, você é a Isadora, não é? A garota desconfiada assentiu. Sim, sou eu. Mas nos conhecemos? Rafael sorriu de leve, aquele sorriso que tentava esconder a dor. Ainda não, mas acho que está na hora de nos conhecermos. Isadora franziu a testa, intrigada. Havia algo nele que transmitia ao mesmo tempo confiança e mistério. Quem é você? Rafael hesitou por um instante, lutando entre revelar de uma vez a verdade ou continuar com a cautela. Optou pelo meio termo. Meu nome é Rafael, eu conheço sua mãe. A reação foi imediata. Minha mãe? Como assim você conhece minha mãe? Ele respirou fundo, encarando-a com seriedade. É uma longa história, mas posso te garantir uma coisa. Eu não apareci por acaso. Existe um motivo muito forte para eu estar aqui, e você precisa ouvir isso. Isadora, curiosa e desconfiada, recuou um pouco. Se tem algo a dizer, diga. Mas saiba que, se estiver tentando me enganar, vou descobrir. Rafael riu com amargura. Não, eu não quero te enganar. Só quero que saiba a verdade. Sua mãe não contou nada para você ainda, não é? Claro que não. Ela nunca teve coragem. O coração de Isadora acelerou. Do que você está falando? Que verdade? Rafael a olhou profundamente nos olhos, como se buscasse uma conexão invisível. Eu sou seu irmão. As palavras bateram em Isadora como um choque elétrico.
Ela arregalou os olhos, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Isso é uma piada? Você está louco? Minha mãe nunca me falou nada sobre ter outro filho. Rafael suspirou. Eu sei, porque ela me abandonou quando eu nasci. Ela nunca contou para ninguém. Mas eu descobri e agora estou aqui, não só porque quero respostas, mas porque eu preciso de vocês. Isadora sentiu o mundo girar. As pernas tremiam, a respiração estava descompassada. Isso não pode ser verdade. Minha mãe nunca faria isso. Mas ao mesmo tempo, em seu íntimo, algo lhe dizia que aquele estranho estava falando sério. A intensidade no olhar dele, a dor que escapava nas entrelinhas de cada palavra, nada daquilo parecia invenção. Se isso for verdade, então por que você está me contando? Por que não fala direto com ela? Rafael se aproximou um pouco mais, mas com cuidado. Porque ela não tem coragem. Ela tem medo de destruir a vida que construiu. Mas o tempo está contra mim. Eu estou doente, Isadora. Eu preciso de ajuda. E a única ajuda que pode vir é da minha família, da sua mãe. Ou talvez de você. Isadora ficou paralisada. Doente? Que tipo de doença? Rafael hesitou por um instante, mas decidiu ser sincero. Eu preciso de um transplante de medula, e a chance de compatibilidade é maior com parentes de sangue. Eu não tenho mais ninguém. Vocês são a minha única esperança. O choque foi devastador. Isadora, ainda tentando processar a ideia de ter um irmão secreto, agora tinha diante de si a possibilidade de que esse irmão estivesse lutando pela vida. Era informação demais, dor demais para uma mente tão jovem. Ela começou a chorar, perdida, sem saber em quem acreditar. Rafael a observava, sentindo um aperto no coração. Eu não quero te machucar, Isadora. Eu só quero que você saiba quem eu sou e quero que tenha a chance de me conhecer se quiser. Eu não sou um monstro. Eu só sou alguém que foi deixado para trás e que agora precisa de ajuda. Isadora enxugou as lágrimas, tentando recuperar o controle. Eu preciso falar com a minha mãe. Preciso entender tudo. Você não pode simplesmente aparecer e jogar isso em cima de mim. Rafael assentiu. Eu sei, mas se você for falar com ela, esteja preparada. Porque ela vai tentar esconder, vai tentar proteger você da verdade. Mas no fundo, ela sabe que não tem mais como fugir. E quando você ouvir a versão dela, lembre-se de que eu também existo. Eu sou parte dessa história, mesmo que ela tenha tentado me apagar. A conversa terminou com Isadora atordoada. Ela voltou para casa em silêncio, com o coração acelerado, a mente repleta de perguntas. Helena, ao vê-la entrar, percebeu imediatamente que havia algo errado. Filha, o que aconteceu? Você está pálida. Isadora a encarou com os olhos marejados e disparou. Mãe, quem é o Rafael? O mundo de Helena desmoronou naquele instante. O nome proibido, o segredo mais bem guardado, agora saía da boca da filha, com uma força que rasgava qualquer máscara. Helena sentiu o corpo inteiro tremer. Quem te falou esse nome? Isadora, em lágrimas, respondeu. Ele. Eu falei com ele hoje. Ele disse que é meu irmão. Disse que você o abandonou. É verdade, mãe. É verdade que eu tenho um irmão. E você nunca me contou? Helena não conseguiu responder. Caiu em prantos abraçando a filha, enquanto repetia entre soluços. Me perdoa, filha. Eu queria te proteger. Eu não sabia como contar. Isadora a afastou, magoada. Proteger de quê? De saber que eu tenho um irmão? De saber que você mentiu para mim a vida toda? Como você pôde esconder isso? Naquele momento, Henrique entrou em casa confuso ao ver a cena. O que está acontecendo aqui? Helena Guillot, o momento que mais temia, havia chegado. O segredo não era mais segredo. Agora não havia como escapar. Isadora, ainda chorando, olhou para o pai e disse com a voz embargada. Papai, eu tenho um irmão. Um irmão que a mamãe abandonou quando era bebê. Henrique ficou em choque. O rosto se transformou em uma máscara de incredulidade. O quê? Helena, isso é verdade? Helena, desmoronada, não conseguiu negar. Apenas assentiu com a cabeça, chorando. Henrique recuou, como se tivesse levado um soco. Meu Deus, Helena. Você escondeu algo assim de mim todos esses anos? A tensão tomou conta da sala. E pela primeira vez em muito tempo, Helena percebeu que sua vida perfeita
estava prestes a ruir diante dos próprios olhos. Enquanto isso, Rafael, do lado de fora, observava de longe a casa. Ele sabia que a revelação havia acontecido. Sabia que agora não havia mais volta. E em seu coração, uma mistura de medo, esperança e dor se misturava. O confronto havia começado, e a partir dali, todos teriam que lidar com a verdade. O que Helena não sabia é que esse seria apenas o início, porque a doença de Rafael não era apenas um problema de saúde. Era também o catalisador de uma verdade ainda maior, uma verdade que ligava seu passado e o futuro de todos de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O silêncio que se instalou depois da confissão de Helena parecia sufocar o ar da sala. Henrique, imóvel, olhava para a esposa como se não a reconhecesse mais. Seus olhos, que sempre transmitiram amor e confiança, agora refletiam apenas choque e decepção. Isadora chorava de forma contida, abraçando os próprios joelhos no sofá, sem saber se sentia mais raiva, dor ou medo. Helena, de joelhos no chão, soluçava, tentando encontrar forças para falar, mas cada palavra parecia presa na garganta. Henrique finalmente rompeu o silêncio, a voz baixa, mas carregada de uma dor profunda. Quantos anos, Helena? Quantos anos você achou que poderia esconder de mim? De nós? Eu? Eu dividi minha vida inteira com você, acreditando que sabia quem era a mulher ao meu lado. E agora descubro que você tem um filho que abandonou. Helena ergueu o rosto molhado de lágrimas, tentando explicar. Henrique, por favor, me escuta. Eu era jovem demais, não tinha ninguém. Eu pensei que estava fazendo o melhor para ele. Eu errei, sim, errei mais do que tudo. Mas eu nunca quis destruir nossa vida, eu só achei que se eu enterrasse esse passado, ele nunca voltaria para me assombrar. Henrique deu uma risada amarga, mas seus olhos estavam em chamas. Enterrar o passado? Você não enterrou nada, Helena. Você deixou um filho no mundo. Uma criança que nunca pediu para nascer. E agora ele bate na nossa porta pedindo por ajuda. E nós estamos completamente despreparados. Sabe o que é pior? Não foi só ele que você abandonou a mim também. Porque o nosso casamento sempre foi construído em cima de uma mentira. As palavras dele cortavam fundo. Isadora, sentindo o peso da revelação, se levantou e encarou a mãe com olhos marejados. Você sempre dizia que eu era sua maior bênção, que eu era tudo para você. Mas como eu posso acreditar nisso agora? Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz se você mentiu sobre algo tão grande? Helena tentou se aproximar da filha, mas Isadora recuou abraçando o próprio corpo. A garota estava despedaçada, e naquele momento, Helena percebeu que a dor de Rafael estava se multiplicando dentro de sua casa, contaminando a todos. O segredo não era mais dela, era de todos, e ninguém estava pronto para suportá-lo. Naquela noite, Henrique saiu sem dizer para onde ia. Helena implorou para que ele ficasse, mas ele apenas pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta com força. Isadora se trancou no quarto e recusou-se a atender a mãe. Helena ficou sozinha na sala, o rosto inchado de tanto chorar, o coração em frangalhos. O peso do passado finalmente havia esmagado o presente. No dia seguinte, antes que Helena pudesse tentar reconstruir os cacos, Rafael apareceu na porta de casa. Dessa vez ele não pediu licença. Entrou, olhando ao redor como se estivesse inspecionando o cenário que nunca lhe pertenceu. Seus olhos pousaram em Isadora, que desceu as escadas ao ouvir vozes. O choque foi inevitável. Ela se manteve em silêncio, apenas observando-o. Ele, por sua vez, respirou fundo e disse, "Então agora você sabe." Isadora, com a voz embargada, respondeu, "Você não mentiu. Você é mesmo meu irmão." Rafael assentiu e, por um momento, houve um silêncio cheio de coisas não ditas. Ele se aproximou lentamente, mas Isadora recuou. "Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como olhar para você e aceitar que minha vida inteira foi uma mentira." Rafael a encarou com seriedade. "Eu não vim para destruir sua vida, Isadora. Eu não escolhi isso, mas a verdade é que eu existo, quer você queira ou não, e agora eu preciso de você." Helena interveio desesperada. "Rafael, por favor, não pressione ela. Ela é só uma menina." Ele se virou para a mãe, o olhar frio. "Uma menina que pode ser a única chance de eu continuar vivo. Eu não tenho tempo, mãe. Você não entende? Enquanto vocês discutem sentimentos, meu corpo está falhando. Eu preciso de respostas agora." Isadora, confusa e assustada, gritou, "Chega!
Eu não sou uma solução. Não sou uma cura para ninguém. Eu nem sei se consigo acreditar em tudo isso ainda. Vocês dois me devem explicações, mas eu não quero ser obrigada a decidir nada assim. E correu para fora de casa, deixando Helena e Rafael sozinhos na sala. Helena desabou no sofá, cobrindo o rosto. Rafael, por um instante, pareceu hesitar. O ódio ainda estava lá. Mas a dor de ver Isadora sofrer parecia mexer com ele. Você deveria ter contado desde o começo. Talvez, se ela tivesse crescido sabendo que eu existia, as coisas seriam diferentes. Mas você escolheu me apagar. E agora ela paga o preço também. Aquelas palavras eram como punhais. Helena sentiu que não tinha mais como argumentar. O passado havia se transformado em um monstro que devorava tudo à sua volta. E o pior era que o tempo estava contra eles. Enquanto isso, Henrique não voltou para casa naquela noite. Passou horas dirigindo sem rumo, tentando processar tudo. A imagem da esposa, a mulher que ele acreditava conhecer tão bem, agora se transformava em uma estranha. No fundo, ele ainda a amava, mas a ferida era profunda demais. Ele parou em um bar, tomou alguns copos de uísque e ficou ali, em silêncio, remoendo a dor. Pela primeira vez, pensou em desistir de tudo. De volta à casa, Helena finalmente conseguiu convencer Isadora a falar no dia seguinte. A filha estava magoada, mas também curiosa demais para ficar calada. Sentaram-se juntas, e Helena contou tudo, desde o início. Como engravidou jovem, como ficou sozinha, como teve medo de não conseguir criar Rafael, como decidiu entregá-lo. Cada palavra era uma faca em seu próprio peito, mas Isadora ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe. Quando a mãe terminou, Isadora apenas perguntou: "E você realmente nunca pensou em procurar ele depois? Nunca quis saber se ele estava bem?" Helena chorou. "Todos os dias, filha. Mas eu tinha medo. Medo de não ser perdoada. Medo de destruir a vida que eu tentei construir. Eu fui covarde." Isadora enxugou as lágrimas e disse: "Então agora é hora de parar de ter medo. Porque, goste ou não, ele está aqui. E ele precisa de nós. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso, mas ele é meu irmão. E se eu puder salvar a vida dele, eu vou tentar." As palavras da filha foram como uma luz em meio à escuridão. Pela primeira vez, Helena sentiu uma pequena centelha de esperança. Talvez houvesse uma chance de redenção, se conseguisse salvar Rafael. Mas no fundo ela temia que fosse tarde demais. Rafael voltou alguns dias depois, mais debilitado, a pele pálida, os olhos fundos. Helena percebeu o quanto a doença já avançava. O tempo era cruel. Eles marcaram exames, e enquanto esperavam resultados de compatibilidade, a tensão dentro da casa só aumentava. Henrique ainda não havia retornado, e o silêncio dele era um peso insuportável. Mas o destino ainda guardava outra revelação. Em uma das consultas médicas, Rafael descobriu algo que mudaria completamente a dinâmica da família. Ao cruzar documentos e análises genéticas, uma verdade inesperada veio à tona. Henrique não era o pai biológico de Isadora. Rafael encarou Helena com fúria e incredulidade. "Você mentiu não só para mim, mas para ela também. Isadora não é filha dele. E eu descobri isso porque os exames não batem. Você tem ideia do que isso significa? Você destruiu não só a minha vida, mas a de todos nós." Helena, em choque, caiu em prantos. Ela havia guardado mais um segredo, acreditando que jamais seria descoberto. Mas agora, diante das provas, não havia como negar. A vida que ela tentou construir em cima de mentiras estava prestes a desmoronar completamente. E Rafael, mesmo doente, parecia ser a força do destino, trazendo à tona todas as verdades que ela tentou enterrar. Helena não conseguia respirar direito. O chão parecia girar sob seus pés. O consultório onde tinham recebido os exames se transformou em um pesadelo vivo. Rafael, pálido e cada vez mais enfraquecido, olhava para ela com uma mistura de raiva e compaixão contida, como se não soubesse se a odiava ou apenas lamentava o fato de ter vindo daquela mulher. Isadora, ao lado, tremia, sem entender exatamente o que estava acontecendo, até que Rafael, impiedoso, jogou a bomba que ninguém esperava. "Isadora, ele não é seu pai. Henrique nunca foi seu pai de verdade. Os exames provaram isso. Sua mãe mentiu para você também." As palavras ficaram suspensas no ar por um instante, antes de caírem como pedras pesadas. Isadora arregalou os olhos. As lágrimas brotaram de imediato.
E um grito preso em sua garganta ecoou pelo pequeno ambiente. Isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade, mãe. Helena tentou se aproximar, mas a filha recuou violentamente. Me explica, agora. Quem é meu pai, mãe? Quem é o meu pai de verdade? Helena tremia da cabeça aos pés. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido cobrar dela, de uma só vez, todas as mentiras acumuladas ao longo da vida. Filha, por favor, eu não queria que você sofresse com isso. Eu não queria destruir sua imagem de família. Henrique te ama como se fosse seu pai. Ele sempre te amou. Mas Isadora interrompeu com um grito desesperado. Você não respondeu à minha pergunta. Quem é o meu pai? Helena desabou, incapaz de sustentar mais a farsa. Foi um erro, Isadora. Uma fraqueza do passado. Eu não planejei, não quis que fosse assim. O homem que te gerou, eu nunca mais o vi. Ele não quis saber de nós. E quando conheci Henrique, ele me deu a chance de recomeçar, de ter uma vida nova. Eu não tive coragem de contar a verdade, nem para ele, nem para você. Eu achei que se eu escondesse, se eu enterrasse, poderia viver em paz. Mas eu estava errada. Isadora caiu de joelhos, chorando compulsivamente. Rafael, mesmo debilitado, se aproximou e colocou uma mão hesitante sobre o ombro dela. Eu sei como dói, Isadora. Dói não ter um lugar, não saber de onde vem. Eu vivi isso a vida toda. Mas pelo menos agora você sabe. Não é justo, mas é a verdade. E você precisa ser forte. Helena olhava a cena em frangalhos. Seu filho, que ela abandonara, agora consolava a filha que ela enganara. E ela no meio era apenas o símbolo da destruição que causara. A culpa a consumia por inteiro. Naquela noite, ao voltarem para casa, o clima era sufocante. Henrique ainda não havia retornado, e Helena temia que, quando ele descobrisse mais essa verdade, não houvesse mais casamento para ser salvo. Isadora se trancou no quarto, recusando-se a falar. Rafael ficou no sofá exausto, mas com os olhos fixos no teto, como se planejasse o próximo passo. Helena, sozinha na cozinha, chorava baixinho, pensando em como tudo havia se perdido. Horas depois, Henrique entrou pela porta, o rosto cansado, marcado pela noite mal dormida, mas com uma expressão dura que Helena nunca tinha visto antes. Ele não disse nada de imediato. Apenas observou Rafael sentado no sofá. Então é ele, disse friamente. Rafael se levantou com esforço, estendendo a mão. Sou eu, Rafael. Henrique não correspondeu ao gesto. O filho que minha esposa abandonou. O filho que eu nunca soube que existia. O filho que agora vem aqui cobrar uma dívida que não é minha. Helena tentou intervir, mas Henrique levantou a mão pedindo silêncio. Eu não tenho nada contra você, rapaz. Você não pediu para nascer. Não pediu para ser jogado no mundo. A culpa não é sua. Mas também não venha achar que eu vou aceitar tudo isso sem questionar. Eu dei minha vida a essa mulher, confiei nela. Construí uma família acreditando que estávamos juntos nisso. E agora descubro não apenas que ela tem um filho escondido, mas que a minha filha, a menina que eu criei como minha, nem sequer é meu sangue. O coração de Helena parou. Henrique havia descoberto. De alguma forma, ele já sabia. Talvez Rafael tivesse contado. Talvez tivesse juntado as peças sozinho. Não importava. O estrago estava feito. Henrique, por favor, eu posso explicar. Mas ele a interrompeu, os olhos cheios de lágrimas que ele se esforçava para conter. Explicar o quê, Helena? Explicar quantos anos você viveu ao meu lado mentindo para mim? Explicar como olhou nos meus olhos tantas vezes, dizendo que confiava em mim, enquanto escondia o maior segredo da minha vida? Eu não sei se consigo olhar para você da mesma forma. Isadora desceu as escadas nesse instante, com o rosto inchado de tanto chorar. Pacha, disse, a voz quase um sussurro. Henrique virou-se para ela, e a dor em seus olhos quase o derrubou. Você sempre será minha filha. Nada disso muda o amor que eu sinto por você. Mas me dói. Me dói saber que fui enganado. Que você também foi enganada. Isadora o abraçou com força, chorando em seu peito. Henrique correspondeu. Mas o olhar que lançou a Helena era de puro desespero. Rafael observava a cena em silêncio, sentindo-se um intruso em um lar que nunca teve, mas também entendendo que, de alguma forma, sua presença havia desencadeado aquela explosão. Nos dias seguintes, a casa se transformou em um campo de guerra silenciosa. Henrique evitava falar com Helena. Isadora mal conseguia encarar a mãe. Rafael, enfraquecendo cada vez mais pela doença,
Era o lembrete constante de tudo que havia sido escondido. As consultas médicas se tornaram rotina, e a esperança se concentrava nos exames de compatibilidade. Quando finalmente saíram os resultados, uma verdade cruel foi revelada. Helena não era compatível. A única chance real estava em Isadora. A notícia caiu como uma sentença. Isadora, ainda confusa e magoada, agora se via diante da decisão mais difícil de sua vida. Salvar a vida de um irmão que acabara de conhecer. Um irmão que era fruto da mentira de sua mãe. Helena tentou convencê-la, mas sabia que não podia forçar. Filha, eu sei que isso é muito para você, mas ele é seu irmão. Ele está morrendo, e você pode ser a única que pode salvá-lo. Isadora chorava em silêncio, sem saber o que decidir. Rafael, por sua vez, não pediu nada. Apenas disse, eu não quero que você faça nada por obrigação. Eu já vivi tempo demais sentindo que não era desejado. Se você escolher me ajudar, que seja porque você quer. Não porque sente que tem que pagar por erros que não são seus. Essas palavras tocaram fundo em Isadora. Pela primeira vez, ela enxergou além da raiva. Rafael não era apenas o símbolo do erro da mãe. Ele era uma vítima, tanto quanto ela. E talvez salvá-lo fosse também uma forma de salvar a si mesma do vazio que começava a tomar conta de seu coração. Enquanto refletia sobre sua decisão, Helena e Henrique tiveram uma das conversas mais dolorosas de suas vidas. Sentaram-se frente a frente na sala escura, sem gritos, apenas com a calma triste de quem já não tem forças para brigar. Henrique falou primeiro. Eu não sei se consigo continuar, Helena. Não depois de tudo isso. Eu sinto que não te conheço mais. Helena chorou segurando as mãos dele. Eu sei que errei. Eu sei que destruí nossa confiança. Mas eu ainda te amo. E eu preciso de você agora mais do que nunca. Não só por mim, mas por Isadora, por Rafael. Eu não posso passar por isso sozinha. Henrique fechou os olhos, respirando fundo. Eu não sei se consigo perdoar. Mas também não sei se consigo ir embora. Talvez porque, apesar de tudo, eu ainda te amo também. Mas vai levar tempo. Muito tempo. Naquele momento, Helena entendeu que seu casamento estava em uma corda bamba. Podia se desfazer a qualquer instante, ou podia resistir, mas nunca mais seria o mesmo. E enquanto lutava para salvar a vida de Rafael, precisava também lutar para salvar sua família, mesmo que já não houvesse garantias de que ainda houvesse algo para salvar. O tempo corria, e o estado de Rafael piorava a cada dia. A decisão de Isadora precisava ser tomada rapidamente. E no coração dela, uma batalha silenciosa se intensificava. O medo de se submeter a um procedimento arriscado versus a culpa de deixar o irmão morrer. E ao fundo a voz de Rafael ecoava em sua mente. Não faça nada por obrigação. Faça porque você quer. E foi nesse ponto que a história chegou ao seu clímax iminente, onde todas as escolhas carregavam o peso da vida e da morte, do perdão e da destruição. A madrugada estava silenciosa, mas dentro da casa de Helena ninguém conseguia dormir. Cada um carregava em si uma angústia impossível de ignorar. Helena, sozinha no quarto, olhava para o teto escuro e se perguntava em que ponto exato havia perdido o controle de sua vida. Henrique, deitado ao lado, fingia estar dormindo, mas seus olhos permaneciam abertos, pesados, como se tentassem decifrar se ainda existia amor suficiente para sustentar aquele casamento. Naquele mesmo instante, Isadora estava sentada no chão do quarto, abraçada às pernas, tentando tomar coragem para a decisão que poderia mudar tudo. O medo de perder a própria vida num procedimento de risco se misturava ao peso de deixar o irmão morrer. Rafael, por outro lado, estava na sala tossindo, cada vez mais frágil, mas ainda com aquele olhar obstinado de quem não queria desistir. De manhã, a notícia do hospital foi definitiva. O tempo de Rafael estava acabando. A médica foi clara. Ou o transplante é feito agora, ou ele não resistirá por muito mais tempo. O choque percorreu a espinha de todos. Helena caiu em prantos. Henrique fechou os olhos tentando se manter firme, e Isadora sentiu o coração quase sair pela boca. Horas depois, Isadora pediu para conversar a sós com Rafael. Sentaram-se no jardim da frente, o vento leve balançando as folhas, mas nenhum dos dois parecia perceber a beleza do cenário. Rafael, eu pensei muito no que você disse. Eu não quero fazer isso por obrigação. Não quero fazer porque a mamãe insiste.
ou porque o papai vai ficar orgulhoso. Eu quero fazer porque você é meu irmão, porque, apesar de tudo, eu sinto que nós dois fomos enganados da mesma forma. Você foi abandonado. Eu fui iludida. Nós dois somos vítimas do mesmo erro. E eu não quero carregar o peso de perder você agora que finalmente te conheci. Rafael tentou falar, mas a emoção o impediu. As lágrimas correram pelo rosto dele, e ele apenas segurou a mão da irmã com força. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Eu passei anos acreditando que estava sozinho, que ninguém nunca iria se importar. E agora você aparece e me dá essa chance. Eu não sei se mereço, mas eu prometo que vou honrar isso todos os dias da minha vida, se eu tiver a chance de continuar vivendo. A decisão estava tomada. O hospital foi acionado, os preparativos começaram, e uma tensão silenciosa tomou conta da família. Helena tentava se manter firme, mas era como se cada passo que a filha dava em direção ao centro cirúrgico fosse uma sentença contra si mesma. Ela sabia que, de alguma forma, tudo aquilo era consequência de suas escolhas erradas. Henrique permanecia ao lado, em silêncio, apoiando a filha, mas sem dirigir uma única palavra a Helena. A cirurgia foi longa, angustiante. As horas pareciam dias. Helena rezava em silêncio. Henrique andava de um lado para o outro, e a cada minuto a incerteza corroía todos. Até que, finalmente, o médico surgiu com um semblante sério, mas levemente aliviado. A cirurgia foi um sucesso. Agora começa a fase mais delicada, a recuperação. Rafael vai precisar de cuidados intensivos, e Isadora também terá que ser acompanhada de perto. Mas ambos passaram pelo procedimento com força admirável. O alívio explodiu em lágrimas. Helena abraçou Henrique, mas ele não retribuiu da mesma forma. Apenas apoiou a esposa brevemente, como se ainda houvesse um muro entre os dois. Isadora, ainda grogue, foi levada ao quarto, e Rafael, exausto, mas vivo, abriu os olhos apenas para sussurrar: "Obrigado." Antes de adormecer novamente, os dias que se seguiram foram de recuperação lenta. Isadora se fortalecia aos poucos, sentindo dentro de si um orgulho estranho, como se tivesse finalmente encontrado um propósito que a conectava ao irmão. Rafael, apesar das dores e do cansaço, mostrava sinais de melhora, e cada sorriso frágil dele parecia trazer esperança para todos. Mas dentro da casa, o clima ainda era de guerra fria. Henrique evitava longas conversas com Helena, e ela sentia a distância como uma ferida aberta. Numa noite silenciosa, finalmente tiveram a conversa que precisavam ter. Sentados à mesa da cozinha, sem gritos, apenas com a honestidade crua que já não podia mais ser adiada. "Eu não sei se consigo perdoar, Helena", disse Henrique, a voz baixa, mas firme. "Você destruiu a confiança que era a base de tudo. Eu olho para você e vejo a mulher que amo, mas também vejo a mulher que me enganou durante anos. Eu não sei se consigo conciliar essas duas imagens." Helena chorava, sem tentar esconder. "Eu sei que não mereço seu perdão. Eu sei que te feri de um jeito que talvez nunca cicatrize. Mas, Henrique, eu ainda te amo. E apesar de todos os erros, eu preciso de você. Não por mim, mas por eles. Por Isadora, por Rafael. Eles precisam de uma família, mesmo que imperfeita. Eu não quero perder você também." Henrique respirou fundo, encarando-a com olhos marejados. "Eu preciso de tempo. Eu não vou te prometer nada agora. Talvez um dia eu consiga olhar para trás e aceitar. Mas por enquanto, o que posso oferecer é estar aqui por eles. Se isso vai nos unir de novo, ou apenas nos manter lado a lado, só o tempo vai dizer." Aquelas palavras, apesar de duras, foram o primeiro fio de esperança. Helena sabia que o caminho seria longo, mas pelo menos ainda havia uma chance. Meses se passaram e Rafael mostrou uma recuperação surpreendente. Ele e Isadora se tornaram inseparáveis, criando uma conexão que ia muito além do sangue. Era como se ambos tivessem encontrado um no outro a parte que sempre lhes faltou. Rafael nunca deixou de carregar a dor do abandono, mas agora tinha um lar, uma família, mesmo que marcada por cicatrizes. Helena, por sua vez, passou a viver cada dia com mais humildade, tentando reconquistar a confiança de todos. Isadora a perdoou primeiro, não porque achava que os erros eram pequenos, mas porque entendeu que guardar rancor apenas a faria carregar o mesmo peso que já a sufocava. Henrique demorou mais, mas aos poucos os gestos foram substituindo o silêncio. Não havia promessas de conto de fadas,
mas havia a tentativa de reconstrução. No fim, aquela família, antes aparentemente perfeita, tornou-se real. Real nas dores, nas falhas, nas cicatrizes, mas também real na força, na superação e no amor que, apesar de tudo, resistiu. E assim a história que começou com segredos e mentiras terminou com a verdade finalmente exposta, deixando claro que, por mais dolorosa que seja, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E às vezes é justamente no caos da destruição que nascem os vínculos mais fortes. Rafael sobreviveu, Isadora amadureceu. Helena aprendeu, Henrique resistiu, e o que parecia ser o fim de tudo acabou se tornando um novo começo, porque no final o amor, mesmo ferido, mesmo imperfeito, ainda foi mais forte que as mentiras. E quem acompanhou essa história até aqui sabe que nada foi fácil, que cada lágrima teve seu peso e cada revelação seu impacto. Por isso, se essa jornada te tocou de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe suas impressões e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Sua participação é o que nos motiva a continuar trazendo histórias que mexem com a alma e o coração.